Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. É aniversário de Piquete, 129 anos. É também Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Pelo menos 2 governos estaduais no Brasil, São Paulo e Maranhão, devem lançar em 2021 o 4º ano do ensino médio para estudantes da rede pública que queiram recuperar o conteúdo pedagógico perdido em razão da pandemia do coronavírus. A data para a reabertura das escolas no país ainda não foi definida. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Prefeitura de São José dos Campos realiza hoje audiência do novo transporte público. São José dos Campos tem 1.493 casos positivos de Covid-19 e 59 óbitos. Jacareí registra mais 6 mortes. Restituições do imposto de renda só terão correção de juros a partir de 1º de julho. PM suspeito de latrocínio morre em troca de tiros em Cruzeiro. Polícia Federal faz operação de combate à corrupção na Receita de São Paulo. Suzane von Richthofen pede regime aberto à justiça e quer morar em sítio. Fórmula 1 cancela etapas de Singapura, Azerbaijão e Japão. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Olá, bom dia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre uma campanha da Cruz Vermelha do Japão. Não é contra o coronavírus, é contra o medo. Não deixe o medo entrar em sua casa, diz a campanha. E eu vou falar também sobre prefeitos, governadores, empresários envolvidos no Covidão e as operações da Polícia Federal pegando gente que guarda dinheiro em casa. E, por fim, a manipulação dos números. O Brasil está em 14º lugar no mundo em mortes. E tem, se a gente for usar números absolutos, 4 vezes mais recuperados que a própria Alemanha. Detalhes sobre isso daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7:03. Repita. 7 horas 3 minutos. Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro sem partido protestaram ontem na área central de Brasília. Grupos se reuniram no setor militar urbano e na Praça do Buriti, em frente à sede do governo do Distrito Federal. Pela manhã, os participantes tentaram se reunir na Praça dos Três Poderes, contrariando o decreto do governador Ibanez Rocha, do MDB, de sábado, que fechou a esplanada dos ministérios para evitar aglomerações e atos antidemocráticos. No entanto, mudaram o local por conta das restrições de acesso. A manifestação foi a favor do governo Bolsonaro e em defesa de medidas inconstitucionais, como o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, STF, e uma intervenção militar. Na noite de sábado, Ibanez decretou o fechamento da esplanada dos ministérios da meia-noite até as 23h59 de domingo. No texto, o chefe do executivo local cita ameaças declaradas por alguns manifestantes e a demanda
medida urgente de contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. Grupos acampados na esplanada dos ministérios desde 1º de maio também foram retirados do local entre sexta e sábado. Ainda na noite de sábado, cerca de 30 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro lançaram fogos de artifícios contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, STF. A ação durou ao menos 5 minutos. Em nota, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, repudiou a conduta e classificou o episódio como um ataque ao Supremo e a todas as instituições democraticamente constituídas. Ontem, alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também realizaram um ato no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. Os manifestantes levaram bandeiras do Brasil e algumas faixas contrárias ao governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Muitos não utilizavam máscara de proteção contra o coronavírus. Outros manifestantes realizaram um protesto na Avenida Paulista, centro de São Paulo, em defesa da democracia, contra o presidente Jair Bolsonaro e contra o racismo. O ato permaneceu pacífico até o final do trajeto. Por volta das 4 da tarde, iniciou-se a dispersão. O protesto foi realizado por integrantes das torcidas de 4 times de futebol: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, entidades estudantis, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, entre outros movimentos sociais. A Prefeitura de São José dos Campos realiza hoje às 9 da manhã uma audiência pública para apresentar à população a minuta do edital para a futura concessão do transporte público no município. A concessão está prevista para entrar em operação no primeiro semestre de 2021, quando se encerram os atuais contratos. O encontro será transmitido online devido à pandemia na página oficial da Prefeitura no Facebook, no YouTube e na TV Câmara de São José dos Campos. Atualmente, o transporte público de São José é operado por 3 empresas por meio do consórcio 123. Os 3 lotes de concessão irão se encerrar em fevereiro de 2021. Subiu para 59 o número de mortes por Covid-19 em São José dos Campos. A vítima é uma mulher de 87 anos, internada desde o dia 29, que faleceu na sexta-feira em um hospital privado da cidade. Ainda na sexta-feira, a Secretaria de Saúde registrou os óbitos de 2 homens, 63 e 67 anos, ocorridos no Hospital Municipal. O primeiro se internou no dia 5 e faleceu na quinta-feira passada, e o segundo estava internado desde o dia 15 de maio e morreu na sexta-feira. Ambos tinham comorbidades e já estavam na lista de casos positivos. De acordo com o boletim epidemiológico, o registro de casos positivos subiu de 1.461 para 1.463. Há 12 mortes suspeitas aguardando confirmação por exame laboratorial, 92 óbitos descartados e 961 pacientes recuperados. A Prefeitura de Jacareí informou na sexta-feira mais 6 óbitos por Covid-19. Agora são 23 mortes. Todos os novos óbitos confirmados são de mulheres em diversas faixas etárias. Em comum, todas apresentavam doença cardíaca crônica. Jacareí tem hoje 341 casos confirmados da doença. 199 pessoas já se recuperaram. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, pista marginal, por conta do excesso de veículos neste momento. Aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, a gente não tem lentidão, mas o motorista tem que tomar cuidado com neblina. Está bastante espessa nesse trecho aqui entre São José e Jacareí. Rodovia Ailton Senna, entre São Paulo e Guarulhos, tem trânsito lento nesse momento, começando ali no quilômetro 17, vai até o quilômetro 15, no sentido São Paulo, reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. No restante da rodovia, trânsito tranquilo, apenas com tempo nublado. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito em boas condições e tempo nublado neste momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, faz a ligação aí Dutra, Ailton Senna, tem boa visibilidade, trânsito flui normalmente nesta manhã de segunda-feira. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, mas a mesma situação das outras rodovias, tem tempo nublado e no caso da Oswaldo Cruz tem neblina também em pontos isolados e pista molhada, principalmente ali no trecho entre o quilômetro 67 até o quilômetro 93. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito bom, mas tempo nublado, com neblina também em pontos isolados, principalmente ali a partir do quilômetro 33, na altura da entrada de Santo Antônio do Pinhal, e
e também na chegada a Campos do Jordão, a situação está um pouco pior em relação aí à visibilidade. O motorista tem que tomar cuidado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas a mesma condição, tem tempo nublado, e no trecho de Planalto tem partes ali com garoa, pistas molhadas. Trecho de Serra também trânsito livre, mas tempo chuvoso com neblina em pontos isolados. E no caso da Tamoios, tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h13. Repita. 7h13. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na sexta-feira uma operação com o objetivo de apurar crimes de corrupção praticados por servidor da Receita Federal em São Paulo. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão na capital paulista e um mandado de prisão de um auditor fiscal em São Sebastião. A investigação teve início em março deste ano, após o recebimento de uma denúncia por parte de um empresário que informou estar sendo chantageado por um auditor da Receita Federal. Com o avanço das investigações, a Polícia Federal confirmou a denúncia. O auditor havia pedido 23 milhões de reais de propina com a promessa de deixar de autuar o estabelecimento comercial e encerrar a fiscalização tributária. Os investigados poderão responder por crime de corrupção, associação ou organização criminosa. A Secretaria da Receita Federal informou que as restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, ano letivo 2019, só terão um acréscimo de juros Selic, atualmente em 3% ao ano, a partir de 1º de julho. Portaria sobre o assunto foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira. Segundo o fisco, isso ocorre porque a Lei de 1995 estabelece que só há correção a partir da data prevista para a entrega da declaração. Normalmente, a entrega das declarações terminam em abril. Em 2020, porém, o prazo foi estendido até o final deste mês por conta da pandemia do novo coronavírus. Como o primeiro e o segundo lotes de restituição serão liberados ainda durante a fase de declaração, esses valores não serão corrigidos. Agora 7h14 e mais de 13 milhões de contribuintes ainda não entregaram o imposto de renda. O prazo termina no fim deste mês. Reta final do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. O contribuinte brasileiro tem até o próximo dia 30 de junho para acertar as contas com o leão. Mais de 13 milhões de pessoas ainda não entregaram o documento. Segundo o balanço divulgado pela Receita Federal, os sistemas do órgão receberam até às 11h30 da manhã da última sexta-feira, 12 de junho, 18.690.652 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, ou seja, pouco mais da metade dos 32 milhões de documentos esperados pelo fisco este ano. Lembrando que a multa para quem não entrega a declaração no período estipulado varia de R$ 165,74 a até 20% do valor do imposto devido. Se você tem dúvidas se precisa ou não declarar, pode consultar o site da Receita. Todas as orientações sobre a declaração estão disponíveis em receita.economia.gov.br. Mesmo com o prazo de entrega ainda aberto, a Receita Federal já iniciou o pagamento das restituições. O primeiro lote de devoluções foi pago no dia 29 de maio e o próximo está previsto para ser liberado no dia 30 de junho, mesmo dia, portanto, em que termina o prazo para entrega da declaração. Em julho, agosto e setembro serão pagos, respectivamente, o terceiro, o quarto e o quinto lotes de restituição referentes às declarações deste ano, completando assim a devolução de todos os contribuintes que apresentarem os documentos sem inconsistências. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Um sargento da Polícia Militar e um homem suspeito de cometer um duplo latrocínio morreram durante uma troca de tiros na madrugada de sábado, na zona rural de Cruzeiro. O homem era procurado pela morte de pai e filho em Piquete, em novembro de 2019. O suspeito também tinha mandados de prisão por roubo e por receptação. Ao chegar no bairro Batedor, na altura do quilômetro 233 da rodovia SP-52, o homem teria reagido à ordem de prisão e atirado contra os policiais. O sargento Fábio Henrique Neves foi atingido no pescoço e foi levado à Santa Casa de Cruzeiro, mas não resistiu. O suspeito também foi baleado durante a perseguição e morreu no local. Suzane von Richthofen, condenada inicialmente a uma pena de 39 anos, pediu à Justiça para passar para o regime aberto. A solicitação foi feita no dia 28 de maio e deverá ser analisada nos próximos dias pela 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Suzane é a responsável pela morte de seus pais. Presa em novembro de 2002, ela está desde 2015 no regime semiaberto, no qual a execução da pena é realizada em colônias agrícolas, industriais ou em estabelecimentos similares. O condenado tem direito de trabalhar e frequentar cursos profissionalizantes de 2º grau ou superior durante o dia, regressando à noite para a sua unidade. No regime aberto de semi-liberdade, a execução da pena ocorre em casas de albergado, que é um presídio de segurança mínima. O condenado, que precisa obrigatoriamente trabalhar, fica no local apenas durante a noite e nos finais de semana. Quando não há vagas nas casas de albergado, que são poucas no país, o preso pode ficar em prisão domiciliar. Já prevendo essa situação, Suzane declarou à Justiça que pretende residir com seu companheiro Rogério Olberg, com quem mantém uma relação de união estável desde março de 2017, num sítio na cidade de Angatuba, em São Paulo. A Justiça Federal em São Paulo suspendeu a portaria do governo que aumentou o limite de compra de munição para quem tem arma de fogo registrada para 550 unidades. A portaria interministerial dos Ministérios da Defesa e da Justiça e Segurança Pública foi publicada em 23 de abril no Diário Oficial da União. A decisão liminar da 25ª Vara Civil Federal de São Paulo atende a um pedido feito pelo deputado federal Ivan Valente, do PSOL. Em manifestação enviada à Justiça, a Advocacia Geral da União tinha solicitado o indeferimento do pedido. No entanto, o entendimento do Judiciário foi de que a portaria tem vícios que a tornam nula. Segundo a decisão da Justiça, o órgão técnico de controle e fiscalização de armas e munições do Comando do Exército teria que, necessariamente, ser ouvido para subsidiar a edição da norma sobre as munições. No entanto, isso não aconteceu. Os alertas de desmatamento na Amazônia registraram recorde em maio de 2020. Por 829 quilômetros quadrados, o maior total para o mês nos 5 anos da série histórica do indicador. O número é 12% acima do registrado em maio de 2019. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Considerando o acumulado de alertas do DETER ao longo dos meses, a tendência é de aumento na taxa oficial de destruição da floresta na atual temporada, que se encerra em agosto de 2020. A tendência preocupa, já que o período anterior teve recorde com 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E hoje o dia será com variação de nebulosidade, com chance de chuvas isoladas, principalmente no litoral norte, com mais aberturas de sol no vale. As temperaturas estarão amenas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar entre 23 e 25 graus. Neste momento temos 18 graus. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h23. Repita. 7h23.
O governo começa a pagar na próxima quarta-feira a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 aos beneficiários do Bolsa Família. O calendário de saque segue o último dígito do NIS, o número de identificação social. Na quarta, começa para quem tem NIS com final 1. Os benefícios não serão acumulados. A pessoa receberá o que for de maior valor, Bolsa Família ou auxílio emergencial. O calendário de pagamento para quem está no Bolsa Família é diferente daquele para quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa e pelo site, ou estava no cadastro único. Um acidente deixou um homem e seus 3 filhos levemente feridos na tarde de sábado no bairro Urbanova, em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teve um mal súbito, perdeu o controle do veículo e atingiu um poste. Com o impacto, 3 postes caíram, interditando a rua. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal da Vila Industrial e passam bem. O governo de São Paulo recebeu na sexta-feira mais 650 respiradores, totalizando a compra de 1.500 aparelhos da Turquia. Os aparelhos que desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, após desembaraço alfandegário, irão para o complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para montagem e calibragem e então serão distribuídos a hospitais do SUS. Outros 850 ventiladores desta aquisição chegaram nas últimas 2 semanas e estão sendo distribuídos para hospitais do estado. Os equipamentos turcos foram adquiridos pela Fundação Butantan e doados ao governo do estado de São Paulo para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. No último mês, São Paulo também já havia recebido outras 351 unidades de uma compra da China e outros 100 de um fornecedor nacional. A pasta também recebeu equipamentos de UTI e transporte vindos do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado da Saúde já entregou 1.567 respiradores, que foram distribuídos para unidades hospitalares de 62 municípios. E também equipou 50 ambulâncias com suporte para pacientes graves. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, decidiu que 8 bancos com agências em todo o país devem garantir testagem do novo coronavírus para todos os bancários e terceirizados. A decisão provisória foi concedida após recurso apresentado pelo sindicato da categoria em Guaratinguetá contra a decisão de primeira instância que havia rejeitado a solicitação. Cabe recurso. A liminar concedida pelo desembargador da Seção de Dissídios Coletivos do TRT 15, Gerson Lacerda Pistori, estabelece que a testagem deve ser imediata em todas as 8 agências, onde foram confirmados casos do novo coronavírus. Além disso, o texto estipula que as verificações devem ocorrer a cada 21 dias em todas as outras agências existentes no país, durante os períodos de validade de decretos federal, estaduais e municipais. Em nota, a federação defendeu que as instituições bancárias disponibilizaram a testagem para 100% dos empregados e informou que a decisão liminar do TRT 15 será avaliada. Um grupo de aproximadamente 100 pessoas protestou na tarde de sábado contra as medidas de restrição de acesso na travessia de balsa de Ilhabela. O manifesto foi realizado no terminal de embarque e desembarque. Desde o início da pandemia, em março, a Prefeitura de Ilhabela adotou medidas de restrição na travessia, incluindo a entrada e saída de moradores e pessoas que moram em outros municípios e trabalham na cidade. Apesar da flexibilização do comércio, a gestão continua com restrições na travessia para veranistas. Em nota, a Prefeitura de Ilhabela afirmou que a medida visa salvar vidas e as decisões foram tomadas com base em orientações de profissionais de saúde. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, STF, votou pela rejeição do pedido apresentado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, que tenta tirar do inquérito das fake news o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Fachin é o relator do pedido. O caso começou a ser analisado pelo plenário virtual da Corte na última sexta-feira. Os julgamentos no plenário virtual permitem que os ministros apresentem os votos de forma eletrônica, sem a necessidade de reuniões presenciais ou por videoconferência. Nesse sistema, os ministros têm 6 dias para apresentarem seus votos. Em seu voto, Fachin não chegou a analisar o mérito, o conteúdo do pedido, rejeitando o habeas corpus por questões processuais. No entendimento do relator, o habeas corpus não é o tipo de ação adequada para se questionar a atuação de um ministro.
Agora 7h28 e bancos serão investigados sobre repasse de crédito a micro e pequenas empresas. Bancos públicos e privados terão de explicar a situação dos repasses de crédito público liberado pelo governo como socorro a micro e pequenas empresas durante a pandemia de Covid-19. Inquérito aberto pelo Ministério Público do Trabalho vai investigar a concessão das linhas de crédito que, segundo o site da Intercept, não estariam chegando aos empresários. O governo federal liberou 40 bilhões de reais para financiar a folha de pagamento de pequenas empresas. A ajuda faz parte do pacote de medidas do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, anunciado no fim de março. Segundo o Ministério Público, uma pequena parte do dinheiro foi disponibilizada pelos bancos e a maioria dos financiamentos são concedidos a grandes empresas não contempladas na medida. Inicialmente serão investigados Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O Brasil só passará a punir empresas e órgãos que descumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados, que determina direitos e deveres sobre o tratamento de dados dos brasileiros a partir de agosto de 2021. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na sexta-feira a lei que muda procedimentos jurídicos de direito privado durante a pandemia do coronavírus. Um dos seus efeitos foi determinar que as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados sejam aplicadas mais de 3 meses após a lei começar a valer, data prevista, por enquanto, para maio de 2021. Mas isso ainda pode mudar. A lei flexibiliza práticas como as assembleias gerais de empresas e organizações sociais que poderão ser feitas por meios eletrônicos até 30 de outubro, suspende a aplicação de algumas normas e tira a eficácia de outras. Na prática, Bolsonaro adiou os artigos desta lei sobre as penalidades a empresas, órgãos públicos e outras entidades que cometerem infrações sobre dados pessoais. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 5,68, com alta de 1,15%. O dólar comercial emendou na sexta-feira a terceira alta seguida, desta vez de 2,14%, e voltou a fechar acima dos R$ 5,00. Foi cotado a R$ 5,04. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, caiu 2,02%. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street fecharam em alta na sexta-feira, após uma sessão de alta tensão, com os investidores avaliando o aumento de casos de coronavírus em alguns estados americanos. O Dow Jones Industrial fechou em alta de 1,9%, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1%. 7h32. Repita. 7h32. Giovana, a boa notícia. Pesquisadores do Instituto de Virologia Humana da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, fizeram um estudo e descobriram que a vacina oral contra a poliomielite, a gotinha, criada por Albert Sabin na década de 1950, pode oferecer proteção temporária contra a Covid-19. Talvez por isso crianças sejam menos afetadas que adultos pela Covid-19, por terem sido imunizadas há pouco tempo com a gotinha. O estudo foi publicado na revista científica Science na última sexta-feira e traz evidências de que a gotinha e também a vacina contra a tuberculose, conhecida como BCG, podem dar ao organismo humano proteção contra infecções, entre elas as infecções respiratórias desencadeadas pela Covid-19. A primeira evidência encontrada que ligou a vacina BCG ao novo coronavírus foi de que os países que ofereceram amplamente a vacina à população e fizeram campanhas de estímulo à imunização contra a tuberculose tiveram taxas menores de infecção da Covid-19. A semelhança apontada por pesquisadores entre o novo coronavírus e o poliovírus está no fato de que ambos micro-organismos possuem uma cadeia positiva de RNA, material genético usado para sua replicação em células humanas. Por conta disso, os cientistas escreveram no estudo que os dois vírus podem ser afetados pelo mecanismo das vacinas já existentes.
presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, lei que facilita a venda de imóveis da União. O texto abre a possibilidade de descontos no preço desses bens, que podem chegar a até 25% caso não haja compradores em uma primeira tentativa de leilão, e também a possibilidade de venda direta depois de 2 tentativas fracassadas. A norma permite ainda a venda, sem licitação, de espaços físicos em corpos d'água de domínio da União, ou seja, partes de rios e lagos, para fins de aquicultura. De acordo com a nova lei, para realizar a avaliação do valor venal do imóvel, poderão participar com dispensa de licitação a Caixa e órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de União, estados e municípios, cuja atividade fim seja o desenvolvimento urbano ou imobiliário. Além de empresas privadas, mas estas contratadas por licitação. A Fórmula 1 divulgou mais uma atualização do seu calendário de 2020. A novidade fica por conta do cancelamento das etapas de Singapura, Azerbaijão e Japão por conta da pandemia do novo coronavírus. Marcado para o dia 5 de julho, o GP da Áustria segue como abertura da temporada. Prevista inicialmente para 7 de junho, a etapa do Azerbaijão havia sido adiada em um primeiro momento. Já os GPs de Singapura e Japão estavam agendados, respectivamente, para 20 de setembro e 11 de outubro, na primeira versão do calendário. No comunicado, a Fórmula 1 explicou que o motivo do cancelamento das corridas do Azerbaijão e de Singapura foi que ambos os países precisariam de um prazo maior para construir seus respectivos circuitos de rua. Já o Japão foi retirado do calendário por conta das suas medidas restritivas de viagens até o presente momento. O secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, deixou a UTI do Hospital 9 de Julho em São Paulo na noite de sexta-feira. Ele foi internado no dia 2 de junho com Covid-19 e foi transferido para a terapia intensiva no dia 9. De acordo com o boletim médico, Rocieli encontra-se consciente, com evolução favorável e por isso teve alta da unidade de terapia intensiva. Ainda não há data prevista para a alta hospitalar. Rocieli Soares é o primeiro secretário da gestão Dória a testar positivo para a doença. Em março, o infectologista Davi Wippe, que coordenava o Centro de Contingência do Coronavírus, também teve a doença confirmada. Já o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, testou positivo para o novo coronavírus no sábado. Ele realizou o teste preventivo de rotina e, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o prefeito passa bem e não apresenta sintomas. Ele deve ficar em casa por 10 dias e não deve se licenciar do cargo. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h39. Repita. 7h39. Até o momento foram solicitadas mais de 640 mil restituições da diferença do pagamento do seguro DPVAT 2020 por proprietários de veículos da região Sudeste. Tem direito a essa devolução os proprietários que pagaram o atual exercício com valor de 2019. Para solicitar o reembolso, basta acessar a plataforma que a seguradora líder, administradora do seguro, disponibilizou desde o dia 15 de janeiro. Os valores da restituição variam de R$10 a R$72, de acordo com a categoria do veículo, e o processo para a devolução é simples e rápido. Em todo o país, mais de 900 mil pessoas já fizeram pedido. Quem ainda não reivindicou a restituição pode fazer o pedido sem sair de casa, preenchendo os campos solicitados no formulário no site restituição.dpvatsegurodotrânsito.com.br. Após o cadastro no endereço, a restituição será processada em até 2 dias úteis, dependendo apenas da compensação bancária para ser efetivada. Por meio do site também é possível acompanhar o andamento do processo. Agora 7h40 e prazo para o licenciamento de veículos com placa final 3 no estado de São Paulo entra na reta final. Documento do carro passa a ser apenas digital. Últimos dias para fazer o licenciamento de veículos com placa final 3 no estado de São Paulo. O prazo termina no fim deste mês. Basta informar o número do Renavan
e pagar a taxa de R$ 93,87 na rede bancária, inclusive no caixa eletrônico ou pela internet. Desde o começo de maio, não é mais feita a emissão daquele documento verdinho, em papel, com retirada no Detran após o pagamento ou entrega em domicílio. Agora, depois de licenciar o veículo, o condutor deve baixar o documento pela internet para salvar no celular ou até imprimir em casa, em uma folha de papel comum. Para isso é preciso acessar o site do Detran de São Paulo ou do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. Outra opção é baixar o aplicativo de celular da Carteira Digital de Trânsito, que também pode salvar o documento do veículo. Com a novidade, o guarda, quando abordar um motorista, usará um leitor de QR Code para checar se está tudo certo com aquele documento. Vale lembrar que para que o veículo seja licenciado, não pode existir nenhum tipo de pendência, como IPVA atrasado. Mais informações, inclusive, sobre as regras para a emissão do documento digital, estão disponíveis no site detran.sp.gov.br. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, Avenida Anchieta, na Vila Adiana, também na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol e ainda na Avenida Princesa Isabel, em Santana. Se não chover hoje, tem fumacê programado em São José dos Campos, na região central. E os bairros são Vila Terezinha, Vila Maria, Jardim Bela Vista, Avenida João Guilhermino, Vila Santa Luzia e Vila Paganini. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, melhorou a situação para o motorista. Tinha um ponto de lentidão ali na altura de Guarulhos, na pista marginal. Já não tem mais. O trânsito segue sem problemas. Não há pontos de lentidão pela rodovia Presidente Dutra neste momento. O trânsito, aliás, o tempo continua nublado. Então, claro, aí o motorista tem que ficar um pouco mais atento na questão da visibilidade. Rodovia Ailton Senna também continua com lentidão, mas nesse momento mudou o ponto. Tá com trânsito lento ali no sentido São Paulo, começando no quilômetro 20 até o quilômetro 18. Esse ponto ali por conta do excesso de veículos nesta manhã. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito tranquilo, apenas com tempo nublado nesse momento. Rodoanel Mário Covas, no sentido sul, ligação aí da Dutra, Ailton Senna segue também com boa visibilidade, trânsito flui normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, trânsito também está tranquilo, mas ainda tem alguns pequenos trechos com neblina e tem pistas molhadas, principalmente ali da altura do quilômetro 67 até o quilômetro 93, mais ou menos, as pistas continuam molhadas nesse momento. Escorregadias, motorista tem que ficar bastante atento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito bom nesta manhã, com tempo nublado, mas não chega a atrapalhar muito a visibilidade do motorista. Mas ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, aí sim, demanda um pouco mais de atenção. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre neste momento. Tem garoa ainda em alguns trechos na parte de Planalto. No trecho de Serra também segue com trânsito bom, mas a mesma situação, tempo chuvoso, pontos ali com pistas molhadas. E no caso da Serra, da rodovia dos Tamoios, tem pare e siga por conta das obras de duplicação. 7h44. Repita. 7h44. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou algumas mudanças importantes na entrega do Oscar que valerão a partir de 2022. A principal delas é a obrigatoriedade de 10 produções concorrendo à estatueta de melhor filme. Hoje em dia, a principal categoria do Oscar permite a inclusão de 5 a 10 filmes concorrendo de acordo com o montante de votos recebidos e, em 2019, foram 8 longas concorrendo. Já neste ano, o número subiu para 9. Já outras alterações prometidas pela academia dialogam com o momento turbulento que vive a sociedade americana, com fortalecimento de manifestações antirracismo. A entidade promete, em parceria com o Sindicato dos Produtores de Hollywood, estabelecer protocolos que exijam diversidade nos projetos que estiverem em busca de uma indicação.
A FEComércio solicita à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, que as empresas de saneamento no estado deixem de suspender os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em decorrência do atraso no pagamento das contas. Além disso, solicitou ao Sabesp que seja disponibilizada a possibilidade de parcelamento dos débitos de água de março a dezembro deste ano, independentemente da faixa de consumo, sem a cobrança de juros e multa. Os pedidos têm como base alguns benefícios que já foram concedidos aos imóveis residenciais, mas não contemplaram a área comercial. No caso de empresas com contratos de demanda firme, a federação solicita ainda que não seja cobrada a conta complementar para a cobrança da diferença entre os volumes faturado e contratado, quando a empresa não atingir o consumo mínimo definido em contrato. Isso porque mesmo com a reabertura de parte das atividades em algumas regiões do estado de São Paulo, iniciada nas últimas semanas, a FEComércio não espera uma recuperação rápida frente à crise. A Federação Paulista de Futebol anunciou que os 16 clubes integrantes do Campeonato Paulista estão autorizados a partir de hoje a realizar testes para diagnóstico da Covid-19 em jogadores. A permissão é o primeiro passo dado pela entidade no sentido da retomada gradual aos treinamentos. Em comunicado, a federação informou que a medida foi discutida através de videoconferência entre várias organizações. Segundo a federação, os clubes poderão realizar testes entre hoje e quarta-feira. Depois, o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital, por meio de seus respectivos comitês, irão analisar eventuais e futuras deliberações quanto ao retorno dos treinos individuais. Uma nova audiência ficou agendada para amanhã, às 10 da manhã, aguardando o governo de São Paulo apresentar definições sobre a aplicação de todo o protocolo de retomada gradual aos treinos. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h50. Repita. 7h50. Vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da edição regional da Jovem Pan São José dos Campos. Participação através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Nosso ouvinte de Jacareí, ele fala aqui que na rua Amarilis, em frente ao número 207, no Jardim Primavera, tem mais ou menos umas 3 semanas que arrumaram um vazamento. Acredito que é um vazamento de água, né? A responsabilidade ali do SAI, mas até o presente momento não pavimentaram o local. Ele mandou inclusive o número de protocolo aqui para confirmar essa solicitação dele. Já vai fazer aniversário daqui a pouco de 1 mês e o buraco continua lá na frente. Resolveram uma parte do problema, mas a outra parte eu diria que está em aberto ainda. Né? Ele até comenta, né, Eloy, que fica terra, daí, quer dizer, agora tá chovendo, vira barro, mas se tá seco é o pó que entra para dentro da casa aí dos moradores da rua, né? E 3 semanas é bastante tempo, né? E o que é pior, o buraco vai aumentando, né? Exato. E cada vez que chove, vira barro, afunda, enfim, é uma situação que precisa ser revista. Vamos encaminhar para a prefeitura, para o SAI, no caso, né? E pedir aí uma ajuda. A gente tem um outro ouvinte aqui de São José dos Campos e ele relata um problema que infelizmente a gente vê também em outras situações. A gente já recebeu outras reclamações, inclusive agora há pouco a gente recebeu uma que provavelmente a gente vai colocar em detalhes amanhã cedo, mas esse nosso ouvinte aqui de São José, ele diz que tem um vizinho que fica todos os dias com o som do carro ligado. E não é qualquer volume. Esse é que é o problema. O fato de estar com o som ligado até que não seria problema. O problema é o nível do volume. E aí ele, na verdade, faz uma pergunta aqui, um questionamento. Ele quer saber se existe algum lugar onde ele possa mandar foto da placa, vídeo, áudio do som, algo que resolva. Ele diz que já ligou no 156, já ligou para a Guarda Municipal, eles não vão. A Polícia Militar também não vai. Essa situação é no Frei Galvão, na Zona Leste.
mas eu sei que acontece em outros locais aqui em São José dos Campos também. Então tá aí, ó. Essa é a pergunta do nosso ouvinte e a gente gostaria de uma resposta para quem ele pode reclamar, se existe algum órgão onde ele possa fazer essa reclamação, já que no 156 não resolveu, Posso estar errada, Eloy, mas eu acredito que no 156 deveria encaminhar, né? Não sei se é fiscalização e posturas, não sei, mas alguém deveria verificar. E o 156 seria o canal, né, para todas essas reclamações. Sim. E do 156... aí vai para mobilidade, exatamente. Enfim, mas nós vamos verificar sim, vamos falar com a Prefeitura de São José dos Campos, porque realmente a pessoa às vezes está em casa, e agora, né, que tá... Fica todo mundo em casa. Que é para ficar em casa. Eu acho que o grande problema, Giovana, né? É aquela velha história, né? A minha liberdade termina onde começa a sua. Eu acho que é uma questão de respeito, é uma questão de educação. Legal, bacana, você quer curtir seu som, você está em casa. Perfeito, você tem esse direito. Agora, você não pode obrigar a vizinhança inteira a ouvir o mesmo som que você está ouvindo. Não dá para incomodar, né? Isso, é uma questão de educação, é uma questão de respeito. Então, acho que não custa nada. Mas, olha, esse questionamento do nosso ouvinte é importante. Sim. Porque a gente, inclusive, tem outras reclamações desse mesmo problema e com a mesma situação. Liga no 156, o pessoal, a gente não pode te ajudar. Então, tá aí, ó. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, anota o nosso WhatsApp para você participar. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Um alerta para as pessoas que estão recebendo aí o noticiário de torcida pelo coronavírus. É errôneo, é fake news, é factoide dizer que o Brasil é o segundo do mundo em mortes, né? Desconhece-se o tamanho da população. O Brasil, na verdade, a gente deixando de lado principados e pequenas cidades-estado, né? O Brasil está em 14º lugar, na verdade, né? Se a gente for considerar um número absoluto, a gente pode também, de certa forma, enganar as pessoas. Eu posso dizer o seguinte: o Brasil tem 4 vezes mais recuperados do Covid-19 que a Alemanha. Posso dizer isso também, né? Mas é um número que não leva em conta a população da Alemanha e a população do Brasil. O Brasil está na frente, considerando essa lista infeliz, né, lista fúnebre, né? O Brasil está com melhor desempenho até agora que a Itália, a Suécia, a Suíça, a Bélgica, a Holanda, a França, a Espanha, o Canadá, os Estados Unidos, o Peru, o Equador, só para lembrar disso, né? Mas, enfim, é bom a gente lembrar também a campanha que fizeram contra a hidroxicloroquina, que hoje nem tem mais nas farmácias, porque as pessoas já perceberam que é o que cura nos primeiros dias. Agora mesmo, uma paciente da minha mulher, que é médica, né? Minha mulher teve que formular e pedir na farmácia de manipulação para fazer, e ela se livrou em 5 dias. Né? Não precisou entrar no hospital, não foi entubada, não foi para UTI, o estado não agravou, porque esse antivírus atua no início, né? Não chega, o vírus não chega aos pulmões. Bom, a bancada evangélica tem um reforço. Com a saída do deputado Fábio Faria para o Ministério das Comunicações, assume uma vereadora de Natal, que é evangélica, é médica, e a mulher de um deputado estadual, né? Então a bancada evangélica ganha um reforço lá na Câmara Federal. E por falar em Câmara Federal, né, esse pessoal aí que está ligado à política, meu Deus do céu, como estão metendo a mão, aproveitando-se do Covidão. Agora mesmo, mais operações. Operação lá no Recife, pegaram um sujeito
que jogava notas, maços de R$50 pela janela, na hora que a Polícia Federal entrou no apartamento dele, o presidente da Hemobras, né? E o engraçado é que as notas caíram em cima dos agentes da Polícia Federal que estavam lá no térreo esperando, né? Encontraram 70 obras de arte, né? Que é a maneira de lavar dinheiro. Lá no Oiapoque, né, município de Oiapoque, também a prefeita de Oiapoque, do PSDB, está lá na Operação Panaceia, também de dinheiro desviado, né, com superfaturamentos. O presidente da Câmara de Vereadores de São João do Meriti, né, foi preso, está envolvido em venda de respiradores para o governo de Santa Catarina. Né, vendeu 200, entregou 100, 50 não funcionavam e ele estava com R$300 mil em casa. É mais um que não acredita em banco, né? Lá no Pará, um subsecretário da Secretaria de Saúde estava com quase 750 mil em casa. Interessante que o governador Helder Barbalho, que está sendo investigado também, numa pesquisa que fizeram no último dia a pesquisa foi feita em 3 dias, no terceiro dia houve a operação da Polícia Federal, mas ele está com 57% de aprovação, de ótimo e bom. Vejam só, é incrível, né? Agora, eu gostaria de terminar citando uma campanha que está sendo feita no Japão pela Cruz Vermelha Japonesa. Foi me mandado por um amigo japonês. Vejam só, a campanha não é contra o coronavírus, é contra o medo. A campanha diz: não deixe o medo entrar em sua casa, não deixe o medo entrar em sua cabeça, porque o medo acaba dominando você, acaba enfraquecendo você, né? Pense com otimismo, encha o pulmão, ligue para os seus amigos, né? Pense no seu trabalho, pense na sua família e esqueça o medo, diz a campanha da Cruz Vermelha no Japão. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 7h59. Repita. 7h59. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 15 de junho de 2020. Confira também esta edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.